Ao articular a ideia da caixa de Edworth, do equilíbrio geral em economia, e a fenomenologia das cores, do Carl Stumpf, eu me dei conta de que a teoria acerca dos afetos, daquilo que desperta a nossa atração, a nossa aprovação ou a eventual rejeição, ela pode ser esquematizada. Ela pode, de tal modo, ser esquematizada a nos fazer compreender tanto sobre as nossas impressões que depositamos sobre as outras pessoas, bem como de seus efeitos e eventuais distanciamentos. Ou seja, ao conciliar tanto a caixa de Edworth com a teoria das cores do Carl Stumpf, eu me dei conta de que a busca pela perspectiva dos afetos acerca da aprovação ou rejeição pode ser esquematizada. De tal modo que nesta caixa, que é a caixa dos sintônicos afetivos, a força de mobilidade de cada variável ou cor, e pode ser visto, por exemplo, A, B, C, D, azul, amarelo, branco e vermelho, decorre da expectativa que alguém deposita sobre outro alguém. Ou seja, o que move os sintônicos dentro dessa caixa são as expectativas depositadas, tá? Que, de certa feita, elas remontam um conjunto de anseios de transferência inconscientemente direcionados, no mais das vezes, ou ao pai ou à mãe. E que, deste modo, este impulso de depósito de expectativas acaba se tornando, portanto, um meio que se encontra ao longo da vida para se transferir para uma outra pessoa, para um amigo, para uma pessoa próxima. Portanto, o que vai deslocando cada um desses eixos, dessas variáveis que se confundem entre cor e uma dessas letras, é, portanto, a força móvel da transferência. Em outras palavras, do grau de expectativas que se deposita sobre alguém, tá? De tal modo que a expectativa crucial é a aprovação. E essa aprovação, ela só pode se dar entre pessoas que se conhecem efetivamente, pessoas que estão próximas. E tal aprovação, ela diz respeito de uma expectativa que, em dado contexto, se realizou, se totalizou. E ao se totalizar, ela compõe, portanto, o primeiro sintônico, que seria o sintônico que cria o espaço do convívio, ou seja, que efetiva a sintonia entre duas pessoas. E, por sua vez, em não se consumando, o que observamos é, portanto, uma expectativa não realizada, que, vigorando como uma recusa, ou seja, como aquilo que está em aberto, se apresenta, portanto, como rejeição. No primeiro caso, que é o caso mesmo da aprovação, que compõe o sintônico afetivo por excelência, haja visto o fato de que uma expectativa se totalizou por meio daquela transferência prévia, o que pode se observar é que houve uma satisfação em totalidade e em conjunto entre pessoas. De modo que, em contrapartida, em não se realizando, o que surge é a rejeição e, no mais das vezes, uma introversão de uma recusa. O que leva certas pessoas a uma espécie de cripta, ou seja, de encriptar aquele sentimento de rejeição. A pessoa, por vezes, não realizada, com o nível de expectativa depositado contra alguém ou sobre alguém, acaba, por vezes, por se enclausurar e reviver aquilo de maneira traumática. Muitas pessoas, dessas inúmeras que conhecemos, no instante que se distanciam da gente, por vezes essa distância denota exatamente esse senso de rejeição que se introverteu. E ao se introverter, aquela pessoa, por vezes, em casos patológicos extremos, ela acaba revivendo isso numa tensão entre um sentimento de angústia e de autossatisfação, ou seja, aquilo que desperta dor nela acaba por satisfazê-la, o que seria, portanto, um comportamento sádico por excelência. Então, em A, nessa cor azul, o que se observa é que a admiração, ela nada mais é do que uma versão moderada do amor, que, a bem da verdade, é o sintônico absoluto, o que cria as sintonias de fato.
E o seu par complementar, a rejeição, é uma versão condensada do ódio, como polo extensivo da antipatia. E neste caso, ela é simbolizada pela cor amarela e pela letra B. Em A, as afinidades se afetivam por ordem do princípio anterior. E qual é o princípio? De que é a expectativa. Aliás, a admiração é uma expectativa voltada para alguém próximo que se realizou em dada circunstância temporal. Certo? Você só pode, de fato, admirar alguém que, estando próximo, totalizou uma expectativa, a realizou. E isso acaba tendo efeitos físicos ou espaciais. Você é capaz de expandir de maneira tátil, né? Por meio de um abraço, por meio de uma palavra de conforto. Ou seja, há um espaço de interação que, se consumando, também se exterioriza. E é exatamente isso que faz com que duas pessoas formulem ou formem consensos acerca das coisas, pois elas estão numa presença mútua, né? Que, em dado contexto se realizando, acaba projetando espacialmente sobre elas uma espécie de abrigo acolhedor, uma coberta que sobrepõe ou se sobrepõe sobre todas as eventuais diferenças que existem entre elas. E é exatamente isso que acontece com a aprovação, que por sua vez é um sintônico relativo à satisfação plena, tá? Que no mais das vezes não quer dizer que todas essas pessoas que encontrem esse sintônico estejam em total concordância. Não necessariamente, mas há uma espécie de capacidade de, em nome daquele grupo e daquele afeto, haver uma espécie de renúncia à própria individualidade, às próprias manias e às certezas. Quando pessoas afins, ou seja, que têm uma afinidade, se encontram, há de certa feita uma espécie de felicidade mútua, né? Que, apesar das eventuais diferenças que as separam, acaba por se encobrir ou se sobrepor a elas, né? Como se fosse uma pele única que as revestisse. Portanto, para que esse sintônico se efetive ao longo da vida, é necessário que ele passe por inúmeros testes do tempo e resista a esses testes. E em havendo isso, é como se aquela segunda camada de pele própria desse sintônico, que é espacial igualmente, pudesse ser costurada e remendada ao longo dos anos. Ou seja, são expectativas que vão se depositando, há eventuais falhas ou fissuras, mas apesar disso, o grupo ele cria uma resistência intrínseca para suportar tais danos. Tá? Então, o que se observa é que o sintônico da admiração ou dessa expectativa satisfeita, ele se dá, portanto, quando duas ou mais pessoas próximas criam anseios, desejos, promessas e pedidos que se totalizam e se consumam. Tá? Num instante simultâneo e instantâneo, em que há tanto a satisfação mútua de uma expectativa prévia, como a consequente criação de uma espécie de abrigo acolhedor extensivo. Então, há tanto um desejo que se totaliza de maneira individual, como uma expansão do mesmo afeto, de modo a encobrir todos aqueles que estejam sob seus efeitos. Tá? Então, é como se fosse uma camada extensiva que se prolonga e também deixa, né, por sua vez, os seus rastros ao longo do tempo. E é isso que, em linhas gerais, faz com que as pessoas se demorem em relacionamentos, em casamentos, em ciclos de amizades, porque há determinados ciclos que são demarcáveis pela partilha deste mesmo afeto, né? Que tem uma capacidade imensa de se renovar pelo simples fato de fazer com que todos aqueles que estejam sob a sua égide, né, sobre o seu reinado, digamos assim, tenham a capacidade de uma constante reabertura. Ou seja, as pessoas que vivem sobre os efeitos, portanto, desse sintônico da aprovação, acabam por ingressar num constante processo de renovação de si mesma. Não é algo que enluta como por meio da rejeição, que só pode
se dá como um afeto que não se consumou efetivamente e, portanto, acaba deixando inúmeras arestas e fissuras. Tá? Portanto, a força de durabilidade da admiração, como o sintônico, por excelência, aquele que une as pessoas, é marcado pela capacidade de reparação dos desequilíbrios, tá? E pela impressão de que o tempo, por mais extensivo que seja, demorado que seja, nunca é o suficiente. Ou seja, as pessoas se gostam tanto que acabam tendo a impressão de que aquele encontro, aquelas confraternizações nunca são o bastante, apesar de se demorarem, né? Apesar de serem prolongadas. Tá? E isso revela, portanto, a vinculação da admiração ao próprio amor que a sustenta, que é como se fosse a disponibilidade de, em sacrifício de si mesmo, do seu próprio conforto, de suas próprias certezas, se revela o humano em sua plena nudez ou em totalidade, né? Que é exatamente a disponibilidade de se desabrigar e se pôr para fora de si. Então esse sintônico ele exige que, para se preservar pelos seus efeitos conciliadores, o indivíduo ele se ponha para fora de si, ele se desnude em totalidade. Então, o traço característico da aprovação, ou do sintônico em A, é o fato de que as pessoas estão em constante processo de transmutação. Elas não ficam estáticas ou paradas. Elas estão em constante transformação de si mesmas, em constante abertura, revisão de perspectivas, tá? Então se percebe que quem quer que você coloque dentro dessa caixa e comece a dimensionar, bom, por que fulano de tal mudou comigo? Ou por que fulano de tal permanece com a amizade que sempre tivemos ao longo da vida, desde a escola? Então você passa a perceber que o comportamento das pessoas ao redor, apesar de insondável, ele pode ser relativamente esquematizável, pelo simples e imperioso princípio de que só nos afeta e só afetamos efetivamente as pessoas que estão próximas a nós. Pessoas que em algum momento abrigamos ou consciente ou inconscientemente sob a pele de nossas expectativas. Então as pessoas que ou sumiram de sua vida ou estão ao seu lado são pessoas que partilharam de maneira consciente ou inconscientemente a pele das expectativas. Então elas revestiram esta pele que foi criada por você mesmo, tá? Então aquelas pessoas que impressionamos ou que nos impressionam, elas circundam e gravitam ao redor do carisma que nós despertamos, ou do carisma que elas despertam, tá? De tal modo que aquilo que está distante de nós, sei lá, um famoso, não é capaz de gravitar ao redor dessa força magnetizadora que é o carisma. E, portanto, não é capaz de transferir ou depositar expectativas. Então, a pessoa distante não é capaz de efetivar este princípio, né? Então, só aquilo que está próximo a nós nos fere ou nos acalenta, né? Pelo peso daquilo que sobrecarregamos, que é algo meio óbvio. Você só pode nutrir expectativas por alguém que esteja efetivamente próximo. Em realizando as expectativas, as pessoas circundam ao redor da aprovação. Em não realizando, elas são rejeitadas. Tá? Ora, mas o que acontece se essas expectativas não forem totalizadas e consumadas em ciclos sintônicos bem-sucedidos? O que explica, em parte, a distância de pessoas que conhecíamos e mudaram conosco? Essa é a grande questão. A grande questão não é saber porque uma pessoa tem antipatia por você e não lhe conhece. A questão crucial é por que aquela pessoa, tendo sido próxima a mim, em algum momento ela se distanciou. E aí é que o sintônico ele se movimenta. E estando em A, ele empreende uma ligeira passagem para B.